Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Ao fim de 9 meses de governo, a primeira baixa na equipa de Luís Montenegro, já lá vamos, Alexandre Poço, vice-presidente do PSD, vice da bancada parlamentar, e Miguel Costa Matos, também vice-presidente do grupo parlamentar do PS. Muito bem-vindos. Permitam-nos começar com os desenvolvimentos na Operação Influencer. Foi aberto um inquérito por violação de segredo de Estado e do sigilo fiscal. No centro do inquérito, uma pendrive encontrada no cofre desse gabinete, de Vítor Scária, e que continha dados, por exemplo, de agentes das secretas, da PJ e da Autoridade Tributária. Encontra, Miguel Costa Matos, alguma razão de ser para a existência de uma PEN com essa informação guardada num cofre? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, cumprimentá-la a si, cumprimentar o Alexandre e toda a gente que nos está a ouvir. Bom, isso é uma coisa que a investigação terá que apurar, portanto, qual é a origem daquela PEN e também o motivo de estar guardada naquela localização. Como sabe, os documentos que comportam segredos e que são classificados têm normas específicas de serem guardados, nomeadamente em cofres, e, portanto, se continha matéria que de alguma maneira fosse segredo, esse é seguramente o melhor sítio para guardar, mas enfim, do ponto de vista daquilo que é os possíveis ilícitos que possam estar em causa e quem é que deve ser responsabilizado e como, isso é uma matéria para a investigação criminal. Da nossa parte, apenas cabe dizer que tudo seja devidamente esclarecido, porque acho que é isso que desejamos, que a Justiça haja celermente e de forma esclarecedora. E por falar em esclarecimentos, Alexandre Poço, bem-vindo também. António Costa tem explicações a dar? Olá, viva. Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite e cumprimento também o Miguel Costa Matos. E assim, eu penso que nós, ao longo do tempo, desde que esta Operação Influencer começou, temos vindo a ter conhecimento de um conjunto de factos, de uma investigação que está ela própria em segredo de justiça, e não podemos deixar nunca de salientar esse facto à cabeça, independentemente dos visados, sejam da nossa área política, ou tenham ou não maior proximidade connosco ou com os nossos partidos. Em primeiro lugar, são informações que estão a vir a público, que estão dentro de uma investigação que, por sua vez, ela própria também com segredo de justiça. Hoje mesmo, a Procuradoria-Geral da República já comunicou, tal como já tem vindo a noticiar na vossa emissão da Rádio Observador, que será aberto um inquérito, desta vez por violação do segredo de Estado. São contornos estranhos, eu classificaria até como relativamente sórdidos, e que, portanto, é necessário que exista esse esclarecimento das autoridades, nomeadamente devido à questão dos dados pessoais de servidores públicos, e, portanto, eu penso que, estando uma investigação a decorrer, eu não quereria fazer já aqui algum tipo de apreciação política, mas antes dizer que deve ser o tempo das autoridades judiciais concluírem o seu trabalho numa nova dimensão que ficámos a conhecer, mas que levanta questões que é do interesse público, é do interesse coletivo, que possam ser esclarecidas pelas autoridades competentes, e eu penso que é positivo que a Procuradoria-Geral da República hoje mesmo já tenha anunciado essa investigação. E, portanto, neste momento eu penso que é a atitude mais serena, sensata e respeitadora de um princípio do Estado de Direito, que é, enquanto as investigações estão a decorrer, devemos aguardar o seu tempo, que elas sejam concluídas, e que então as questões que hoje temos possam ser depois dirimidas, e que se perceba porquê da informação estar onde estava e porque é que determinada informação, até sensível, de dados pessoais de servidores públicos, fazia parte dessa informação. É a mesma pergunta, Miguel Costa Matos. Considera que o ex-primeiro-ministro e o anterior chefe de gabinete, Francisco André, podem ajudar nas explicações a dar? Eu espero que
toda a gente possa contribuir para o esclarecimento cabal da verdade, possa prestar todos os devidos esclarecimentos. É para isso que a justiça existe, não é? E, portanto, muito bem, vamos esclarecer essa situação. Não estou a perceber, sinceramente, qual é a necessidade de estarmos aqui com mais do que apenas dizermos deixamos a justiça ouvir toda a gente e esclarecer isto. Acho até, sinceramente, que quando tivemos um secretário de Estado que se demitiu ontem por ter empresas associadas a uma lei que ele próprio fez... Já vamos a esse tema. Pois, estarmos aqui a adjetivar como sórdido uma coisa que não tem este tipo de contornos e que a própria Justiça está a tratar de investigar com toda a seriedade. Mas a pergunta foi feita aqui, Miguel Costa Matos, porque a Iniciativa Liberal quer chamar ao Parlamento António Costa. Daí também a pergunta de se o PS acompanharia esse pedido. Nós temos que analisar ainda ao longo dos próximos dias os factos que vão surgir, mas aquilo que também é preciso ter em conta é que o próprio ex-primeiro-ministro já disse que não tinha conhecimento dessa PEN, mas vamos ver, os factos continuam a ser revelados ao longo dos próximos dias e tomaremos uma posição. Mas o importante não é o escrutínio político sobre essa matéria, até porque, enfim, o que está aqui em causa é mesmo o escrutínio da parte do Ministério Público sobre a Justiça, não é? Porque é que esta PEN estava lá? Quem é que a colocou lá? Quem é que recolheu aqueles dados? Se os dados chegando ao gabinete do Primeiro-Ministro, aonde é que deviam ter sido armazenados ou deveriam ter sido destruídos, não é? Esse é o tipo de perguntas que a Justiça tem que fazer e sobre o qual deve haver esclarecimentos. Não sei qual é que é o papel que uma comissão parlamentar que faz um escrutínio político tem, sinceramente, sobre isto, não é? Nem estou a ver qual é que é a teia que possam agora armar e inventar para dizer que há aqui algum tipo de ligação sórdida, mas pronto, a justiça é utilizada quando nos convém politicamente e quando não nos convém é escamoteada. Da nossa parte nós estamos absolutamente, quer dizer, a justiça que faça o seu trabalho, não é? Vamos então à primeira demissão no governo. O secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território demitiu-se depois de ter criado 2 empresas do ramo imobiliário, já enquanto governante, ao mesmo tempo que o governo estava a tratar da nova lei dos solos que entrou hoje em vigor e da qual Hernani Dias pode de alguma forma beneficiar. O governo fica fragilizado com esta saída, Alexandre Poço? Veja, em primeiro lugar, dar nota e que fique claro que não há qualquer ligação entre a demissão do secretário de Estado Hernani Dias e a nova lei que altera os instrumentos de gestão do solo. Ou seja, não há qualquer ligação e, portanto, nem sequer entendo essa afirmação que tem vindo a ser feita pelos partidos da oposição. Mas se não há ligação, porquê é que se demitiu? Veja, se me deixar concluir, eu concluo. Veja, porquê? Porque a própria lei não foi uma lei feita para beneficiar um secretário de Estado. A chamada Lei dos Solos, tem um nome técnico diferente, mas a chamada Lei dos Solos visa que nós consigamos ter mais oferta, que consigamos acelerar processos que hoje demoram bastante tempo, chegam a demorar 5, 6 anos na classificação e na reclassificação de solo rústico para solo urbano e, portanto, para se poder construir mais casas e, portanto, não tem qualquer tipo de situação. Relativamente à admissão de Hernani Dias, é natural que não é uma situação positiva e se me pergunta se gostaríamos, e nós no PSD, que suportamos este governo, que ela não tivesse sido, portanto, necessária, eu penso que é honesto e qualquer pessoa que compreenderá que eu diga que era uma situação que gostaríamos que não se tivesse colocado. Mas eu penso que o secretário de Estado, Hernani Dias, fez bem em tomar essa decisão, fê-lo de uma forma rápida e eficiente e o Governo também, o próprio Primeiro-Ministro, aceitou essa demissão. Eu penso que agora também será o tempo de ouvir o próprio. Eu penso que haverá na Assembleia da República um conjunto de audições a Hernani Dias, nas quais o próprio, até porque já se disponibilizou para prestar esses esclarecimentos públicos, possa
até porque provavelmente alguns poderão estar relacionados com questões do foro da sua vida privada, e que também não me cabe a mim agora estar aqui a adiantar, e que possa dar o total esclarecimento porque é que decidiu criar essas empresas. Ainda assim, quando a situação se coloca e quando começa a surgir, portanto, na opinião pública e também do fruto do trabalho da comunicação social, um conjunto de notícias, entendeu o próprio, e bem, que não deveria prejudicar o todo coletivo, ou seja, não deveria prejudicar o governo com a sua permanência no governo. E, portanto, foi uma atitude que o próprio, ao mesmo tempo que a tomou, disse que continuaria disponível para prestar os esclarecimentos. Se a situação é positiva para o governo, é óbvio que ela não é positiva, mas destaco que houve bastante rapidez na forma como este assunto foi tratado, assim que ganhou uma dimensão pública e que também começou a ser alvo de um debate público, e que levou então o próprio a fazer uma avaliação sobre as suas condições de continuidade no governo. E agora vamos ter os seus esclarecimentos sobre a matéria de facto, a criação dessas empresas e a situação que levou a fazer uma avaliação de que poderia já não ter condições para continuar e que seria o melhor para proteger a imagem do governo. Portanto, eu penso que nesta fase é o mais sereno, é o mais indicado a fazer, mas volto a reforçar, não tem qualquer relação com a chamada Lei dos Solos, que está em vigor e da qual esperemos nós que tenha impacto no seu objetivo, que é garantir que há maior construção e maior oferta de habitação no nosso país. Miguel Costa Matos, o caso fica resolvido ou há leituras políticas a fazer? O caso tem várias vertentes. A dimensão que está em investigação estava em investigação no Ministério Público Português e foi avocado pela Procuradoria-Geral Europeia. Esse é um caso que não fica resolvido até que a Procuradoria-Geral Europeia termine de investigar o Sr. Ex-Secretário de Estado. Na dimensão da Lei dos Solos, o que havia e que foi de facto a gota d'água que fez transbordar o copo e que fez com que o Secretário de Estado se demitisse. O Alexandre pode dar aqui as cambalhotas argumentativas que tento dar, mas toda a gente compreendeu que, pronto, na sexta-feira passada foi noticiado isto e aquilo, pronto, isto durou uns dias, não é? E durou uns dias por um motivo muito claro, quer dizer, há um conflito de interesses, não é? Entre a quem tenta, de certa forma, ter um negócio pessoal, que é legítimo, não é? Na área do imobiliário, ele e a sua família, e ao mesmo tempo está a legislar sobre em que solos é que se pode construir. Acho que qualquer pessoa entende o conflito de interesses disto e, portanto, nós quando estamos em funções públicas temos que ter, enfim, certa probidade, não é? Uma certa... nós não estamos livres para agir como se fôssemos um cidadão particular. E, de facto, este conflito de interesses fica extinguido. As empresas são recentes, portanto, é evidente que não terão tido, enfim, a Lei dos Solos só entrou hoje em vigor, portanto, elas em si não terão tido, com certeza, nenhuma instância em que os seus interesses chegaram a colidir no momento presente, mas podiam ter colidido, não é? E pode ser que estas empresas ainda venham a beneficiar desta nova Lei dos Solos e, portanto, vamos a ver, é uma má lei e descobre-se que agora não só é uma má lei, como foi criada por um governante que tinha um conflito de interesses a redigi-la. E, portanto, ainda bem que ele se demitiu e que agora nós tenhamos uma correção da lei. Nós temos agora a apreciação parlamentar, o PSD já reconheceu que a lei estava mal feita, já aceitou as correções que o PS apresentou à lei e, portanto, esperemos que essa lei possa ser corrigida em breve, porque, enfim, o que a lei neste momento permite é uma coisa que os portugueses têm que entender, que é, se as casas já estão caras, esta lei está a dizer que nas zonas rurais vai-se construir casas cujo preço está acima da média do concelho em que elas já vivem. E, portanto, isto de facto não é por se construir mais casas que as casas que são construídas passam a ser a um preço acessível. E, de facto, esta lei permitia que não fosse assim, e ainda bem que estamos a corrigir a lei e que o PSD teve o bom senso de anuir. Mas estava Alexandre Poço a dizer que não era assim? Quer só responder rapidamente? Não, ou seja, primeiro, não é uma má lei.
tanto que não é uma má lei que o Miguel Costa Matos e o seu grupo parlamentar não votaram a favor das iniciativas dos partidos que diziam que a lei devia ser revogada, portanto, não devia entrar em vigor como já está em vigor. Portanto, vocês chega a fazer uma maioria. Portanto, vamos aqui ser sérios. Bom, mas os partidos não votam só em funções de questão de aritmética. Se acreditam muito numa coisa, votam de um determinado sentido. E deixem-me só concluir no sentido de que a lei é positiva porque permite responder a um desafio. E é isto também que eu acho que é importante que se faça a pedagogia. A lei visa simplificar, através de um regime de exceção, procedimentos que já existem hoje na lei, mas que eram bastante morosos e que entendeu o Governo, e bem, para garantir que o país consegue construir tantas casas como aquelas que há o objetivo de construir, seja na sua dimensão pública, de habitação pública, seja na dimensão de habitação privada, que fosse necessário ter um regime temporário para que não se demorasse tanto tempo a conseguir reclassificar. Mas de habitação pública isso já existia, não é verdade, Alexandre? Antes da vigência desta nova lei, já era possível fazer a conversão de solos. A questão é que demorava bastante tempo, era um processo moroso, não é verdade. Demoraria anos. Simplificada já era possível. E nesse sentido, é muito simples, simplifica-se o processo de permitir a reclasificação de solos. E, por outro lado, acreditamos também que ela vai ter um impacto positivo por gerar mais oferta de habitação. Ou seja, o preço de um terreno é uma componente essencial. Ora, se nós tivermos mais terrenos disponíveis para se poder construir habitação, então essa dimensão do preço do terreno deixa de onerar pela sua escassez tanto o custo final da habitação. Já percebemos que neste ponto vocês os dois não conseguem tirar temas. Mas veja, vamos continuar o debate, nós tivemos um espírito construtivo de poder continuar a fazer o debate. Agora, aquilo que não me faz sentido é eu estar a dizer a lei é má, mas o meu partido não votou para que a lei acabasse. O Partido Socialista porque queremos melhorá-la, acho que isso não acompanhou as iniciativas, vamos melhorá-la. O PSD já certo é que a lei dos solos entrou hoje mesmo em vigor. Já estamos a aproximar-nos do fim. Alexandre Poço, queria só também perceber se podemos antecipar, depois desta primeira demissão no Governo, que Luís Montenegro venha a aproveitar o anúncio do próximo Secretário de Estado da Administração Local para uma remodelação. Veja, isso é uma pergunta que eu percebo o interesse jornalístico e até o interesse público e coletivo, mas que terá naturalmente ser o Primeiro-Ministro a responder. Nós estamos com cerca de 300 dias de governo e tivemos uma demissão, que é sempre de lamentar, e eu não vou estar aqui a dizer algo diferente daquilo que disse quando me fez há pouco a primeira questão. Portanto, é algo que é negativo, demos uma resposta rápida. Agora, em 300 dias de governo tivemos uma demissão de um secretário de Estado. Em 300 dias do último governo do Partido Socialista tivemos 12 demissões, não é? 2 ministros e 2 secretários de Estado. Portanto, eu penso que temos sido, apesar de estarmos num contexto de minoria, ou seja, de maioria relativa, eu prefiro dizer de maioria relativa na Assembleia da República, de termos oferecido aos portugueses um governo estável, com um conjunto de membros que estão com estabilidade a executar o programa de governo, que já conseguiram aprovar um orçamento de Estado, que estão a baixar os impostos. Alexandre Poço, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim e ainda queria ir falar com Miguel Costa Matos. Tal como está no comunicado do Primeiro-Ministro, que aceitou a demissão, a seu tempo indicará a indicação do novo Estado de Estado e matérias relativas à composição do governo. É uma matéria exclusiva do Primeiro-Ministro, que a seu tempo falará e dirá quem é que é o novo Estado de Estado. Miguel Costa Matos, vamos a outro tema muito rapidamente, o tema da imigração. Depois da mudança de discurso de Pedro Nuno Santos, o PS tem-se mostrado desalinhado sobre esta matéria. Deve o partido ouvir e acatar os recados do Secretário-Geral? Bom, em primeiro lugar, só sobre outro assunto, dizer que claramente o estado de graça do Governo terminou e vamos ver se a Ministra da Saúde, com todas as fragilidades que tem tido, contra a Direção Executiva, o INEM, a Ministra da Administração Interna, por exemplo, se seguram ou não, o Primeiro-Ministro verá se quer continuar a ter estes maus resultados que tem tido na governação. 30 segundos agora para a imigração. Sobre a imigração, de facto, não houve uma alteração de posição. Nós, quando anunciámos a nossa apreciação parlamentar sobre a manifestação de interesse, já foi a dizer que criticávamos o vazio, que reconhecíamos que era preciso fazer alterações ao que existia. Porque nós precisávamos de admitir muitos imigrantes, mas, entretanto, já entrou muita gente. É preciso olharmos para as condições com que estamos a receber e melhorar essas condições. E, portanto, esse é, de facto,
a posição que nós temos adotado coerentemente ao longo dos últimos tempos, reconhecer aquela que é a realidade no terreno. Agora, nós não alinhamos no discurso do governo que é bater palminhas a quando há uma redução do número de imigrantes ou que estamos a conseguir persegui-los no Martim Moniz. Não, nós entendemos é que é preciso ensinar-lhes língua portuguesa para eles poderem falar connosco. Que é preciso que eles tenham empregos que paguem impostos e que descontem para a segurança social. Daria todo um outro tira-teimas também este tema da imigração. Fica prometido para a próxima. Podemos voltar a contar também com Alexandre Poço e Miguel Costa Matos noutra altura. Muito obrigada por terem estado neste tira-teimas. Obrigado.